esse assunto tem a ver com os pronunciamentos, digamos, na Procuradoria, na Assembleia da República, do Procurador-Geral da República, em que tentou passar a ideia de que o Elvino Dias provavelmente tenha sido assassinado a mando de Nini Satai. Mas, bom, nós, antes de entrarmos sobre esta matéria, eu gostaria de... às vezes temos problemas de memória, ou pensamos que a memória coletiva é uma memória que já está, digamos, em decadência. Mas vamos lá puxar alguns dados para percebermos como é que isto começou. Eu acho que temos aqui um pequeno vídeo do dia 19 de outubro de 2024. Estas são as circunstâncias em que as primeiras imagens foram transmitidas, primeiras imagens foram partilhadas com o público. Temos aí este momento, penso que esta foi na Rua da Resistência, a rua que está junto, digamos, na rua onde está o pulmão, na Rua da Resistência. Portanto, em frente a duas agências bancárias, que não vou aqui dizer os nomes, e como vocês sabem, essas agências bancárias têm câmaras de videovigilância, tem um tal chamado CCTV, e que todas as imagens do momento em que o Elvino Dias foi assassinado, os assassinos, existem imagens sobre o assassinato de Elvino Dias, existem imagens até na Embaixada da Rússia, porque a Embaixada da Rússia está nas proximidades, tem câmaras de vigilância que têm um alcance extremamente grande, e temos também na Via Rápida, no Joaquim Chissano, temos as câmaras que o nosso país gastou dinheiro a investir para a chamada videovigilância pública. Nós temos isso e ainda até hoje estamos a pagar essa dívida, porque o país gastou mais de 150 milhões de dólares que era para termos as câmaras de vigilância pública, e essas câmaras têm as imagens dos que assassinaram Elvino Dias, dos que pegaram armas e assassinaram Elvino Dias. E que não há dúvidas nenhumas de que os que assassinaram Elvino Dias são pessoas que pertencem às Forças de Defesa e Segurança. Isso não há dúvida para ninguém. Está mais do que claro que há unidades subversivas, unidades instrumentalizadas, unidades que trabalham para o crime organizado instalado dentro do próprio Estado, que assassinaram Elvino Dias. Mas vejamos uma coisa, para nós vermos quanto é que a podridão, a gangrena, o câncer introduziu-se profundamente no nosso sistema de justiça. Vejam, depois do assassinato do Elvino Dias, com 25 balas sobre Elvino Dias, alguém até perguntava, mas olha, alguém, para evitar que a falsidade de uma certidão de óbito fosse tornada pública, precisa usar 25 balas para silenciar alguém? Então, vamos lá ouvir qual é que foi a versão da própria polícia logo após o assassinato de Elvino Dias, para nós vermos o quão podre, o quão, digamos assim, nefasto, de quão nojento alguns gangsters tomaram conta do nosso próprio Estado. Vamos lá ouvir a primeira versão. Vamos ouvir a primeira versão que foi dada em relação a isto. Vamos passar com o som. O crime do assassinato. E diz tratar-se de um ato motivado por questões conjugais. O crime ocorre quando as vítimas, fazendo-se transportar numa viatura de marca BMW, modelo X6, tomando o sentido de oeste a este, teriam sido abordadas e bloqueadas por duas viaturas ligeiras, de onde desembarcaram indivíduos, até o momento não identificados, que, com recurso a armas de fogo, efetuaram vários disparos, ocasionando a morte e ferimento dos cidadãos acima identificados. Do apurado, constatou-se que as vítimas estiveram, momentos antes do sucedido, a confraternizar no mercado conhecido por Pulmão, no bairro da Malhangalene, onde supostamente houve uma discussão derivada de assuntos conjugais, de onde posteriormente teriam sido seguidos. A polícia. Isto, né? Viram isto? Então,
assuntos conjugais, motivações passionais. Então, as pessoas que discutiram com Elvino Dias, não é? Falando de uma maneira mais compreensível, mais coloquial, se o problema eram pitas, não é? Se o problema eram pitas, então essas pessoas já estavam preparadas para essa discussão, que tinham armas de guerra, AK-47, munidas, e até fazer 25 tiros sobre alguém por motivos de pitas. Então, chegou-se à conclusão que, de fato, aquela primeira versão era uma versão miserável, triste, inventada e, até certo ponto, vamos lá dizer assim, uma invenção que até denuncia certa cumplicidade. Nós tivemos a seguir a isto, houve a deposição de flores no local do assassinato, acho que vocês todos acompanharam. Temos aqui algumas imagens no local do assassinato, fez a deposição de flores. Temos aqui algumas pessoas conhecidas, digamos, proeminentes no espaço público moçambicano, e que vocês sabem que este foi o momento crucial para algo que veio a marcar este país. Porque no dia seguinte, nós anunciamos esta deposição de flores, eu anunciei que devíamos fazer um protesto público a nível nacional. Um protesto em que, basicamente, o que nós íamos fazer era não ir trabalhar. Tanto aqueles que trabalhavam em conta do outrem, como aqueles que tinham negócios próprios, nós ficaríamos em casa para protestar contra este assassinato bárbaro, contra este tipo de justificações, digamos, miseráveis, como esta que foi dada pelo porta-voz da polícia, de que foram motivos passionais. Então nós queríamos, digamos assim, reagir a isto. Queríamos protestar contra isto. Então marcamos a segunda-feira, dia 21 de outubro, que era exatamente para fazermos o protesto. E vejam só o que aconteceu. Fizemos o protesto, acho que temos as imagens do dia do protesto, um protesto pacífico, que era só ficar em casa, e alguns de nós iríamos ao local onde Elvino Dias foi assassinado, pura e simplesmente para uma concentração, para uma oração e também para mostrarmos o nosso repúdio. Mas no local era uma manifestação legítima, era um momento em que nós tínhamos que demonstrar que o povo não acreditava naquela versão da polícia e que o povo se rebelava, se protestava contra, digamos, não só o assassinato de Elvino Dias, mas o assassinato de vários outros moçambicanos que vinham ocorrendo de forma impune, envolvendo, digamos, operativos das Forças de Defesa e Segurança, envolvendo a própria polícia para matar cidadãos. E nós tínhamos que protestar contra isto. E aqui nós nos concentramos no local do crime. Veja só, no local onde assassinaram Elvino Dias, nós vamos lá para fazer orações, para mostrar um protesto. Neste ato de protestar contra a morte do nosso irmão, também somos atacados. E vejam só a própria polícia como ia lá preparada, com blindados, com material bélico muito acima daquilo que é a proporção necessária em função do evento. E aqui está a reação. Ninguém, neste momento, tinha cometido nenhuma atrocidade, ninguém tinha cometido nenhum desacato, ninguém tinha feito nada que fosse contra a ordem pública. Mas está aqui a polícia a atacar. Vejam só, eu estava ali a dar entrevista com jornalistas internacionais, os próprios jornalistas foram atacados, jornalistas da Al Jazeera, da RTP, de vários órgãos, da DW, vários órgãos nacionais e internacionais foram atacados pela própria polícia. Vejam só isto, onde é que nós chegamos. Depois da morte do Elvino Dias, é isto que foram feito. Vocês matam as pessoas, assassinam as pessoas, ainda negam o direito ao protesto.